Oi pessoal, eu sou a Bolacha e hoje eu vou apresentar para vocês uma arte muito legal, muito incrível que tem aqui no Brasil e eu tenho certeza que você já viu por aí. Vocês já passaram por algum lugar que vocês viram uma lona toda colorida? Aquilo ali é o circo e eu vou contar para vocês hoje um pouquinho da história do circo. Tem muita coisa legal no circo, mas como vocês não puderam vir pra cá, eu trouxe a minha plateia! Eles são meio calados, mas eles vão me ajudar. Não. E vocês aí também, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, eu queria saber se vocês já viram alguma foto ou ficaram sabendo de alguma história do circo antigamente. Depois vocês colocam aí no comentário pra eu saber, tá bom? Porque, olha, o circo, ele é uma arte muito antiga. Tem datas até de 4.000 anos atrás. É muita coisa, né? Ué. Ninguém sabe muito bem a sua origem. Mas o primeiro circo foi o Circo Maximus, que era lá em Roma. Mas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Circo Maximus não ia fazer muito sucesso agora. Vocês sabiam que o Circo Maximus não era um circo bonitinho, que nem nós temos hoje? Colorido, com palhaços, com malabaristas. Não, não, não. O Circo Maximus era um circo com gladiadores, com lutas de animais, com espadas e sangue e um monte de gente morrendo. Não era uma coisa legal de se ver. Mas vocês acreditam que o pessoal naquela época gostava disso? Vocês sabiam disso, plateia? Empolgante. Eles gostavam! E, gente, fazia um sucesso tremendo o Circo Maximus. Eu não acreditei quando eu vi isso, quando eu li essa reportagem. Mas é verdade. Fazia um sucesso muito grande. Trazia pessoas muito importantes, governadores, senadores, muita gente ia assistir. Só que aí um dia, o Circo Maximus pegou fogo. Ele pegou fogo, queimou tudo. E aí todo mundo saiu gritando. E aí todo mundo ficou lá na porta assim. Poxa, acabou o circo. Não, não acabou não. O imperador na época resolveu abrir uma outra arena, aonde era o Circo Maximus. E essa arena levou o nome de Coliseu. Pois é, o Coliseu nasceu aonde era o Circo Maximus. E aí que a coisa ficou pior, sabia? Meu, pensa numa coisa, gente. Vocês aqui, vocês que são bichinhos de pelúcia, um macaquinho, um cachorrinho, um ursinho, um leãozinho. Eles sofreram tanto, esses bichinhos, sabia? Porque lá no Coliseu, se a gente achou que ia parar, não parou. Só ficou pior. Teve mais lutas de gladiadores, mais lutas de animais. E vocês sabiam que uma das artes do circo que veio para essa época nossa, nasceu daquela época, que eram os domadores de animais. Os domadores eram caras que ficavam lá no Coliseu, onde ainda era o Circo Maximus, matando os animais e brigando com os animais. E era uma coisa muito feia, mas as pessoas gostavam. Até porque, naquela época, a única diversão deles era esse circo. Não tinha mais nada. Era uma espécie de diversão da população, algo que a população podia ir. E lá no circo eles distribuíam comida, água, coisas que a população não tinha na rua, porque era uma forma de distrair as pessoas também, para que elas não vissem o que estava acontecendo lá fora da cidade, as coisas que os governos faziam de ruim. Bem, vou deixar essa parte para lá. As coisas foram se modernizando, então começou a surgir alguns grupos de artistas na rua. E eles começaram a retratar as coisas que aconteciam na cidade de uma forma mais engraçada. Então nós tínhamos lá o Coliseu, onde aconteciam os gladiadores, os animais, as brigas, um monte de coisa que eles chamavam de circo. E do lado de fora, na cidade, nós tínhamos os artistas de rua, que faziam pequenas apresentações.
Vou demonstrar. Olha, o imperador! Ele está vindo! Oh, meu Deus, ele vai me matar! Calma aí, eu vou pegar uma pessoa da plateia. Fica aí. O imperador! Ah, não, o imperador! Não me mate, imperador, não me mate! Pum, morri. Era algo assim, sabe? Que viagem é essa, velho? O pessoal gostava bastante e até que era engraçado. Mas aí as coisas foram se modernizando e as pessoas começaram a usar objetos para retratar e deixar as pessoas um pouco mais felizes. Aí existiram muitos artistas de rua que usavam frutas, pequenas bolinhas para fazer o malabarismo. Se você não sabe o que é malabarismo, eu já vou explicar. E não esquece, mais pra frente a gente vai aprender sobre o malabarismo. Então vamos lá. Aí, esses artistas de rua começaram a usar algumas coisas a mais, como malabarismo. E aí, apareciam umas meninas que elas não tinham osso no corpo. E elas pegavam uns negócios assim e colocavam o pé na cabeça. E aí foi surgindo as trupes de artistas de rua. Só que agora vamos ir um pouquinho mais longe de Roma. Pode voltar para o seu lugar, plateia. Isso aí. Bem, agora nós vamos lá para Londres. Lá em Londres também chegou essa arte que era o circo. E aí, eles tinham um anfiteatro super chique, parecido com esse aqui. Só que não tão moderno, mas era bem parecido com esse. E lá no anfiteatro existiam apresentações desses artistas de rua, que já não estavam mais na rua, já apresentavam no teatro. Então, eles fizeram uma espécie de arena diferente da arena tradicional do teatro. Vocês sabem me dizer por que o circo se chama circo? Não sei. Eu vou explicar. Porque antigamente, vocês lembram do Circo Maximus? Não. O Circo Maximus era uma arena, que era tipo um círculo, um anel. O circo vem da palavra círculo, no grego, no romano. Então era disso, por isso que nós chamamos o circo de circo, entenderam? Agora vamos voltar para Londres. Aí eles tinham esse anfiteatro lá em Londres, que eles começaram a apresentar lá. Só que aí, para ficar de uma forma mais legal pro público, porque a galera ia muito, a galera curtia pra caramba naquela época, eles fizeram o quê? Fizeram uma arena que fosse parecida com um círculo. E aí que começou a surgir a primeira imagem do circo que nós temos hoje. Isso, há muito tempo atrás, viu? Aí começou a ter apresentações de circo, coisas de circo, a cidade adorava o circo. E aí o circo foi se misturando em outros países. Só que assim, a arte do circo começou a ser uma coisa de família para família. Por quê? Porque era muito mais fácil eu pegar minhas malinhas, meu papai e minha mamãe e a gente andar por aí. Era mais fácil você levar a sua família e ir para outras cidades apresentar. Então o circo era uma coisa meio que tradição de família. Mas hoje isso mudou. Calma que eu já vou falar. Bem, viemos agora para o Brasil. Com as famílias da Europa vindo para o Brasil, o Brasil precisou trazer algumas coisas da cultura de lá para cá. Então, principalmente a comunidade cigana aqui no Brasil resolveu dar uma, vamos dizer, modernizada nas artes aqui. E aí começou a surgir as comunidades de circo aqui no Brasil, que eram baseadas em comunidades ciganas, porque eles eram nômades. Vocês sabem me dizer o que são nômades? São pessoas que ficam andando de lugar para lugar, cidade para cidade, estado para estado. Para eles é muito mais fácil. E lembra que eu falei que a arte do circo era em família? Então os ciganos já eram uma família. Então começou a fazer isso. Começou a ter trupes de circo aqui no Brasil, partindo da comunidade cigana. Só que aí
eles tinham que inovar muito mais. Porque não adiantava, lembra que eu te falei? No Circo Máximos, eles matavam as pessoas, lutavam e matavam animais. Isso não estava mais agradando as pessoas. Tinha que ser uma coisa engraçada, uma coisa divertida. E vocês sabem qual foi a primeira atração que fez muito sucesso dentro do circo? O palhaço! Isso mesmo! O palhaço foi a primeira atração mais legal que o circo teve. E eu não tô falando só aqui no Brasil não, viu? Em vários países, o palhaço como se fosse a celebridade do circo. Eu vou tentar retratar para vocês. Tem marmelada? Tem sim, senhor. Tem palhaçada? Tem sim, senhor. E o palhaço quer o quê? Pegar a mulher. Não. Era só uma palavra que eles faziam lá na época. Isso há muito tempo. Aqui no Brasil, no dia 27 de março, é comemorado o Dia do Circo, graças ao palhaço mais famoso que nós temos, que era o palhaço Piolim. Lógico, com ele tiveram outros palhaços. Então, a arte que era ser palhaço ficou muito famosa. E as pessoas meio que iam pro circo pra ver o palhaço. Só que, não dá pra jogar um espetáculo inteiro em cima do palhaço, coitado. Então, começou a surgir algumas coisas diferentes. Lembra que eu falei pra vocês que no Circo Máximos eles usavam os animais? Pois é, ainda se usava animais naquela época, mas eu tô falando de 1910, 1918, vai. Eles ainda usavam os animais, só que eles usavam de uma forma mais legal, digamos assim. Não matavam eles que nem no Circo Máximos, mas ainda não era uma coisa muito legal para eles. Mas as pessoas gostavam. Vou falar um pouquinho. Tinha uma época, num circo muito famoso, que existia o elefante equilibrista. Ele ficava em cima de uma bola bem grandona e ficava em pezinho bonitinho. Tinha também os domadores de leão. Nossa, os domadores de leão eram os mais legais. As crianças adoravam. Se vocês vissem agora, vocês iam gostar. Mas, não era uma coisa legal para os animais, sabia? Tanto que o domador, ele entrava com um chicote, estalava aquele chicote. Aí os leões ficavam quietinhos. Cadê meu leão? O leão aqui e eu vou ser a domadora. Ele chegava com o chicote. Aí o leão ficava quietinho. Aí ele vinha com a pompa dele todinha assim, Aí as crianças ficavam... E aí o pessoal ficava... E ele assim, E o leão quietinho. Aí o leão levantava e ficava só em duas patas. Ele pegava uma cadeira, colocava a cadeira na frente do leão. E o leão não fazia nada. Eles eram considerados mágicos dos animais. Vocês têm ideia de como isso era legal na época? O pessoal vibrava. Aí eles pegavam os leões, levavam para jaulas e o bichinho ficava lá na jaula. Pois é, não era uma coisa muito legal para os animais. Mas eu já vou falar que teve uma notícia boa sobre isso. Bem, nós temos então o palhaço, que era a sensação do circo, os domadores de leões, que eram incríveis. Agora eu vou falar sobre uma arte muito legal. Calma aí! Eles usavam uma corda. Mas eu vou falar uma coisa. Não era uma corda no chão, não. Era uma corda que ficava a 20 e tantos metros de altura. E as pessoas que ficavam lá na corda não tinham segurança. Na época, não tinha tanta modernidade que nem tem hoje, como cintos, as redes. Não tinha tanto. Então, era a pessoa com Deus e a coragem.
ela pegava um bastão de madeira, ia lá na corda e tinha que se equilibrar a 20 e tantos metros de altura. Era muito alto. Você só via o pontinho da pessoa lá em cima. E você ficava assim, ai, que ela não caia, que ela não caia. E ela lá, na coragem. E ela ia, e ela tinha que atravessar a corda sem cair. E se ela olhasse para baixo, eu acho que ela ia ficar com medo. Eu nem vou olhar para não ficar com medo. E aí ela ficava assim. E aí ela tinha uma madeira na mão. Essa madeira ajudava ela a manter o equilíbrio. E ela estava lá. E ela mantinha o equilíbrio dela. E aí ela chegava do outro lado e todo mundo aplaudia. Era muito legal. Eles foram inovando, sabe? Aí teve algumas pessoas mais corajosas que, além de ir andando, pegavam uma bicicletinha e colocava lá na corda a 20 e tantos metros de altura. Então você imagina, super, hiper, mega alto, numa bicicletinha minúscula, tentando atravessar. E sem segurança. Era muito arriscado, mas o pessoal gostava. Se você quiser saber a sensação de como era andar na corda bamba, pega uma corda em casa, tampa seus olhos e tenta se equilibrar na corda, sem tirar os pés da corda. É muito difícil. Você mal consegue ficar em cima, sabia? Hoje, nós temos a corda bamba e é uma das modalidades que o pessoal mais gosta no circo. Mas, lógico, tem toda uma segurança, não é mesmo? Bem, além da corda bamba, nós temos os palhaços, os domadores. Ai, tem uma arte que também vem há muito tempo, que eram as contorcionistas. As contorcionistas eram aquelas meninas que colocavam o pé na cabeça, colocavam o pé não sei aonde, colocavam a cabeça na bunda, a bunda na cabeça. Elas faziam um monte de coisa. Essa arte vem de muito tempo atrás, lá de Roma, com o Circo Máximos, com as trupes que ficavam na rua. Só que qual era o problema na época? Para você ser contorcionista no circo, você tinha que nascer flexível. Você tinha que ser muito molinha. Hoje em dia, nem tanto. Se você pegar um professor muito bom com uma aula de alongamento muito legal, você consegue virar contorcionista. Mas logo eu vou falar para vocês sobre isso, tá bom? Como é ser um contorcionista. Bem, existem essas meninas que se contorcionavam e faziam isso. Elas entravam dentro de uma caixa. O número mais incrível delas era dentro de uma caixa. Isso mesmo. Uma caixinha de madeira desse tamanhinho. Vinha um cara todo bonitão, arrumado. Abria a caixa. Aí a menina entrava lá, super bonita. Ela se dobrava, se contorcia, se coisava toda e cabia naquela caixa. Era muito legal naquela época. Hoje em dia qualquer um cabe numa caixa, sabia? Existem vários truques. E eu vou te falar uma coisa. Sabe quem algumas vezes ajuda a caber dentro de uma caixa? Uma outra modalidade do circo que é muito legal. O mágico! O mágico ajudava aquela mocinha algumas vezes a entrar na caixa. O mágico é uma modalidade também muito legal do circo. Ele consegue fazer ilusões. Ele consegue tirar um coelho da cartola. Isso mesmo, o número mais legal do mágico há muito tempo atrás era tirar um coelho da cartola. Poxa, e a gente nem via de onde ele pegou o coelho. Ele pegava a cartola dele. Não vou tirar a minha para não bagunçar meu cabelo. Mas ele pegava a cartola dele, mostrava para todo mundo. Tan, 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 tan. E aí, de repente, ele fazia alakazam, xan, 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 xan. E tirava um coelho. Era um coelho de verdade, um coelho bem branquinho, bem fofinho.
E aquilo ali era a sensação do espetáculo também, viu? Mas olha, ter só o palhaço, ter a contorcionista, ter o malabarista... Eu falei do malabarista? Não sei. Eu não falei do malabarista? Estou lhe respondendo, não sei. O que é malabarismo, bolacha? Malabarismo é quando você consegue equilibrar coisas no ar e na mão, assim, ó. Que você joga. E é muito legal. Vou tentar fazer pra vocês verem. Tcharam! Eu vou falar agora do malabarismo, porque é muito legal. Agora você imagina uma pessoa que faz contorção, que doma animais, que vai na corda bamba, que é palhaço, que é mágico e ainda fazendo malabarismo. Se vocês acreditam que tinha gente na época que fazia tudo isso? Pois é, o malabarismo é meio que você equilibrar algumas coisas no ar. É bem difícil, viu? Eu acho a arte mais difícil dentro do circo. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês com bexiga. Vamos ver. Jogava um, jogava outro. Ih, não sou muito boa. Calma. Vamos tentar de novo. Não pode deixar cair. A ideia é não deixar cair no chão. Joga. É mais ou menos isso. É muito difícil. Ó, agora você imagina uma pessoa tentando equilibrar bolinhas e umas claves desse tamanho e uns bastões de fogo fazendo isso lá na corda bamba. Tinha gente que fazia isso. Na verdade, tem gente até hoje que faz isso. E era um sucesso. Os malabaristas entravam primeiro com as bolinhas. Depois eles mudavam para as claves. Depois eles mudavam para pequenos arquinhos. E aí, do nada, ele tirava claves com fogo. Ele pegava claves enormes com fogo e começava a jogar. E ele não deixava cair no chão. Era mágico aquilo. E nem era o mágico que estava fazendo isso. Olha, o malabarismo era muito legal na época. E até hoje tem pessoas que são incríveis nessa arte. E agora eu vou falar que eu acho que é a parte mais legal do circo. Que é a parte que eu mais gosto, na verdade. É a parte dos acessórios de ar. Uau! Mas, bolacha, você falou da corda bamba que fica no ar. Mas agora eu vou falar das coisas que ficam penduradas. Isso mesmo. Tem uma arte que surgiu no circo que se chama trapézio. E quem faz ele são os trapezistas. Vocês sabiam que até hoje ninguém sabe de onde surgiu o trapézio? Ninguém sabe como ele surgiu dentro do circo. Vocês sabiam disso? Então vamos parar por isso. Vocês sabiam disso? Nem eu sabia. Dizem que o trapézio surgiu na China, com algumas mulheres guerreiras que pegavam e se balançavam no ar. Mas a gente não sabe se é verdade, porque o trapézio é muito antigo. Tão antigo quanto o circo. E olha, aquele ali é o trapézio. E quem fazem eles eram trapezistas. Antigamente, eram mais homens que faziam, porque os homens na época eram considerados com muita força. Mas agora, as mulheres também fazem o trapézio. E lembra que eu falei que o circo era uma tradição de família? Geralmente, quem fazia os números de trapézio era um pai, o filho. Depois que o trapézio ficou um pouquinho maior, porque existem outros tipos de trapézio, começou a entrar o pai, o filho, o neto, o primo. Aí depois entrou a mamãe, a irmã. Todo mundo começou a fazer trapézio. E, gente, o trapézio era incrível. Era como se eles voassem no ar. Era como se eles pulassem de um trapézio para o outro e voassem no meio do caminho. E lembra que eu falei que na corda bamba não tinha nada para segurar eles? Antigamente para o trapézio também não tinha. Depois de um tempo, eles colocaram uma rede embaixo do trapézio para amenizar um pouco a queda, o que ajudou bastante. Bem, nós temos vários tipos de trapézio. Esse aqui é o trapézio solo,
onde você faz ele quietinho, ele parece uma balança. Você faz ele quietinho, faz uns números bonitos, faz umas quedas, e todo mundo ficava assim, ó. Tinha agora, o que tinha naquela época, que todo mundo gostava muito, era o trapézio de voos, que hoje também tem. É o trapézio que eles se jogavam de um para o outro. Ó, imagina aqui nessa imagem atrás de mim. Nós temos 2 trapézios, certo? Imagina uma pessoa se jogando desse trapézio para esse, no ar, sem ajuda de ninguém, a 20 e tantos metros do chão. Era isso o trapézio. Era muito legal. E é uma das artes que apareceu há muito, muito tempo atrás. Bem, além do trapézio, nós temos a lira. A lira é muito parecida com o trapézio, mas ela parece um bambolê pendurado no teto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A lira nem sempre foi assim, viu? Há muito tempo atrás, nas festas antigas, eles não tinham essa lira que nós temos hoje, que é um bambolê pendurado no teto. Eles tinham lustres, um quadrado de ferro, era coisas estranhas que eram fechadas. As pessoas faziam números de liras nessas coisas, geralmente eram lustres. E ficava muito legal, mas machucava, viu? E aí, para facilitar, eles fizeram esse bambolê pendurado no teto. Só que eu não sei te dizer quando que surgiu esse bambolê, porque a lira é igual ao trapézio. Ninguém sabe como que ela entrou no circo, sabia? Bem, a lira é muito legal, porque para você fazer lira, você tem que ter um pouco de contorcionismo daquelas meninas que fazem assim, e você tem que ter uma leveza. E geralmente quem fazia a lira eram meninas. Hoje meninos também fazem, mas geralmente são meninas que fazem. E antes eram números de 2 ou 3 pessoas. Hoje você também tem números de uma pessoa só. E é muito legal. Para você ter uma ideia da lira, porque aqui não tem a imagem, imagina um bambolê bem grande, pendurado com uma corda, a 20 e tantos metros do chão. Essa é a lira. Além da lira, tem um outro objeto que nós usamos muito, que eu tenho certeza que você já viu por aí, que é o tecido. Isso é um tecido pendurado no teto. Só tem uma diferença. O tecido, ele é pendurado a 20 e tantos metros, mas ele chega a encostar no chão, porque a pessoa precisa subir nesse tecido. Esse tecido também não se tem ideia de quando ele entrou no circo, mas ele também é uma arte muito antiga e é uma arte super delicada. Existem números muito famosos que eles só colocam o tecido assim no braço e começam a correr por toda a arena do circo. E eles parecem pássaros voando. É muito, muito lindo. Só que o tecido é uma arte mais atual. Ela já não é tão antiga quanto o trapézio e a lira, ou quanto o palhaço, o mágico, o contorcionismo. O tecido é uma arte mais atual. Ela deve ter em torno de uns 30 anos. Então vocês imaginam, o tecido é o mais novinho do circo. Mas é arte muito legal também de se fazer. Porque você se amarra no tecido, faz um monte de movimento legal e bum! Você tem um número no tecido que fica muito bonito. O tecido não tem gênero também, homem, mulher, todo mundo faz, é muito legal. E existem números que você pode fazer em casal que fica super bonito. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês acham que é só isso, não é só isso não. O circo tem muitos adereços, muitos acessórios. E se eu for contar tudo pra vocês hoje, a gente vai ficar aqui, ó, por muito tempo. Mas, ó, tem uma outra arte que eu queria falar pra vocês, que hoje em dia não existe mais. Geralmente é o palhaço que faz, mas ele faz de um jeito mais engraçado, que era aqueles canhões, que era o Homem-Bala. Vocês já ouviram falar? O Homem-Bala era muito legal.
Ele entrava num canhão, um canhão mesmo, bem grandão, bem grandão, bem grandão. Ele entrava no canhão, aí ele se enfiava lá com um capacetinho assim, e aí ele contava, e aí alguém acendia fósforo assim, a pólvora, e pum, ele voava. Mas ele ia muito, 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 muito alto. Geralmente esse número era feito fora do circo, porque ele ia muito, 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 muito alto mesmo. Hoje em dia a gente não tem mais o Homem-Bala. Por quê? Porque as pessoas estavam se machucando muito. Então eles resolveram parar com essa parte. E quem ficou com essa parte foi o palhaço. Só que o palhaço faz de um jeito mais engraçado, só para vocês não esquecerem. O palhaço colocou esse número do Homem-Bala algumas vezes em alguns números de circo, para não esquecer dessa arte do Homem-Bala. Mas ela era muito perigosa, então hoje é tudo brincadeira, tá bom? Não esqueçam, essa era uma arte que o pessoal gostava bastante. Bem, agora eu vou falar mais uma coisa que nós já conversamos, que era sobre os animais. Hoje em dia não se tem mais animal no circo, porque tadinhos, eles ficavam presos, eles passavam fome, alguns deles morriam dentro do circo e alguns deles nem viam a luz do dia, vocês sabiam? Pois é, aqui no Brasil, a partir de 2014, foi proibido a utilização de animais em circos. Antes de 2014, muitos circos já não usavam os animais, mas em 2014 foi decreto, não podia usar mais. Eles arrancavam os dentes do leão, tadinho. Ele comia como sem dente? Pois é, ele passava fome. Os elefantes, algumas vezes, eles tiravam aquelas presas que eles tinham, viviam cheios de machucado. Lembra que eu falei de um número de um elefante se equilibrando numa bola? Pois é, ele também se machucava. Por isso, a melhor coisa foi tirar os animais. E um dos circos que foi pioneiro nessa questão de não ter mais animais no circo foi o Cirque du Soleil. É um circo muito grande, eu tenho certeza que você já ouviu falar. O Cirque du Soleil passou a não usar animais. Alguns circos ainda usavam projeções de animais, mas o circo trocou todos os números dele por números que só tinham humanos, sem animais. E se precisasse de algum animal, um ser humano se vestia de animal e ia lá fazer um número. Pois é, era isso. Eu achei bem melhor não ter animais. E você? Depois coloca aí no comentário o que você achou. Se é melhor sem os animais e se é melhor com os animais. Mas eu acho que é bem melhor sem, viu? Eles se machucavam muito, os tadinhos. Eu vou falar agora da acrobacia. Pois é, os acrobatas. Como que eu ia me esquecer dos acrobatas, Bolacha? Não esquece deles. Gente, os acrobatas eram um número muito, muito legal. Mas, ó, os acrobatas não nasceram no circo. Eles nasceram da ginástica, depois que eles vieram para o circo. Há um tempinho atrás, lá em 1900, 1800, existiam alguns artistas que faziam algumas acrobacias. Vou mostrar. Tá, eu não sou muito boa nisso, mas é quase isso. Isso que eu fiz é uma estrelinha. Agora você imagina uma pessoa vir correndo muito, e aí ela faz uma estrelinha, e aí ela pula e faz uma cambalhota no ar. Os acrobatas eram isso. Eles faziam tantas coisas, mas tantas coisas, que o pessoal ficava assim, ó. E ó, vou falar uma coisa, eles não tinham ajuda de nada não, viu? O chão era de pedra. Tinha um pouco de areia. Algumas arenas antigas do circo tinham areia no chão. E isso ajudava a amortecer um pouquinho. Ou não, algumas vezes escorregava. Mas era só isso. Os acrobatas pareciam que tinham bolas na perna de tanto que eles pulavam. Só que essa arte nasceu da ginástica. Depois veio para o circo. Hoje em dia, a parte de acrobacia é muito, muito, muito importante no circo.
E eles não usam só o chão. Hoje se tem camas elásticas, que você pode pular e bater a cabeça lá no teto. Muitas coisas legais. Existe a cama elástica, tem uma gangorra, que eles também usam para fazer acrobacia. Gente, eles fazem acrobacias até na corda bamba. Vocês sabiam disso? Bem louco. Eles fazem até na corda bamba. Só que agora é um pouco diferente. Eles diminuíram um pouco a altura para ficar um pouco mais seguro, né? E a corda bamba é um pouquinho mais grossa. Aí ele vai se equilibrando, não tem mais aquele madeira na mão. Se equilibra aqui, aí faz uma cambalhota para trás, faz outra cambalhota para frente, para numa pose. Tudo isso na corda bamba. Pois é, vocês viram como as coisas se modernizaram? De lá para cá, desde o Circo Máximos para cá, muita coisa mudou. O que é bom, eu vou falar. Porque imagina ter que ir no circo para ver um monte de caras se brigando, se matando com uma espada. Não ia ser legal. Bem, as coisas mudaram e ficaram muito mais legais. Para vocês terem uma ideia, eles começaram a trazer a bailarina para o circo. Isso mesmo. Os balés na Inglaterra faziam muito sucesso. E porque faziam tanto sucesso que eles começaram a trazer o balé para dentro do circo. Pois é, a começar a vir as bailarinas na sapatilha de ponta e elas faziam números lindos. Ai, é a coisa mais linda. Mas isso veio de um tempinho pra cá. Antigamente, bailarina era só no teatro. Hoje em dia tem bailarina no circo também, o que é muito legal. Bem, eu falei um pouquinho do circo para vocês, viu? Porque o circo tem muita coisa. Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho, pesquisem sobre o circo espacial aqui em São Paulo. Tem o Circo Moscou, o Circo Stankovic, muitos circos famosos, o Circo de Soleil. Pesquisem um pouco, vejam alguns vídeos, vê o que você gosta mais. Se você gosta mais do trapézio, se é da lira, se é da acrobacia, se é da corda bamba. Pois é, e uma notícia boa para você. Se você quer saber um pouquinho mais, se você quiser conhecer um pouco mais, tá aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou ensinar vocês algumas coisas bem legais. Pois é, eu vou ensinar um pouquinho de acrobacia, um pouquinho de contorcionismo. Vou ensinar a fazer os malabares. Então, essa é uma oportunidade muito boa para você. Se você quer se inteirar um pouquinho nessa arte do circo, vem aqui com a gente, tá bom? Nesse canal que vocês vão gostar muito. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Eu não vou conseguir falar tudo do circo porque é muita coisa mesmo. Mas tentem ir no circo, lógico, depois dessa pandemia. Tentem ir no circo, é muito legal, você vai gostar muito e é muito divertido. Principalmente os palhaços, eu tenho certeza que você vai dar umas boas risadas. E não esqueçam, aqui no canal eu vou depois, mais pra frente, dar algumas aulinhas pra vocês de algumas modalidades do circo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Senhoras e senhores, esse é o nosso final do nosso espetáculo. Tenham uma boa noite e eu vejo vocês aqui de novo, tá bom? Tchau! Tchau, plateia!